Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. Eu sou o professor Carlos Araújo e hoje nós vamos falar sobre o período político brasileiro, conhecido como Era Vargas. Então nós precisamos de início entender o que foi a Era Vargas, o período que durou, qual foi o seu contexto, as suas características. Bem, a Era Vargas é o nome que se deu, é o nome que foi dado ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos de forma contínua. Esse tempo, esse período foi de 1930 a 1945. Então, esse ciclo foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto na área social, na área econômica e também na área política. Porém, a pergunta que surge é: como Getúlio Vargas chegou ao poder? Bom, a porta que se abriu foi a Revolução de 1930. Então, essa rebelião, né, que ficou conhecida como Revolução, ela tornou-se um marco decisivo para os historiadores, não pelo seu movimento em si, mas sim pelos resultados que produziu. Então, por meio dessa revolução, foi que a oligarquia cafeeira foi expulsa do poder. Então, com a expulsão dessa oligarquia cafeeira, foi o momento propício que Vargas teve para assumir o poder. Isto é, um golpe. Isso foi um golpe. Vargas deu o golpe para poder assumir o poder. Bom, o governo de Vargas ele foi dividido em três momentos, em três ciclos. O primeiro é o governo provisório, de 1930 a 1934. O segundo, o governo constitucional, de 1934 a 1937. E o terceiro, o Estado Novo, de 1937 a 1945. Bem, então vamos analisar o que foi o governo provisório. Sabemos que o governo provisório teve um ciclo de 1930 a 1934. Esse governo ele teve como objetivo uma espécie de reorganização da vida política do país. Então Vargas, ele logo no início, né, do seu comando, no início ali do seu mandato, Vargas ele adotou medidas centralizadoras e com isso diminuiu o poder das oligarquias regionais. Com o poder em mãos, Getúlio Vargas tomou as seguintes atitudes políticas. Bem, ele pegou os presidentes dos estados, os tirou do poder e os substituíram por interventores. Vargas suspendeu a Constituição de 1891 e assumiu o comando do poder legislativo. Em novembro de 1930, ele fecha o Congresso Nacional e ele dissolve as Assembleias Legislativas Estaduais e as Assembleias Municipais. Além disso, a imprensa de oposição foi fortemente censurada. Então, já de início de seu governo, Getúlio Vargas impõe condições de uma forma ditatorial, já mostrando aquilo que ele seria futuramente. Porém, mesmo dentro desse contexto, houve várias divergências no governo de Vargas. Por quê? Porque os grupos que haviam apoiado Vargas em 1930 tinham interesses diferentes.
Além das elites dirigentes do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba, Getúlio tinha o apoio dos militares e também do Partido Democrático de São Paulo. Então, as primeiras medidas de Vargas como presidente beneficiou claramente apenas os militares que participaram ativamente do governo provisório. A centralização do poder, uma das aspirações dos tenentes, foi atendida nos primeiros meses. Então, a postura centralizadora de Vargas desagradou os civis e até o Partido Democrático de São Paulo, da base da Aliança Liberal, se indispôs com o governo federal. Então, uma das medidas que mais desagradou o Partido Democrático de São Paulo foi Getúlio Vargas ter nomeado o pernambucano João Alberto como interventor de São Paulo, até porque o partido esperava que esse interventor sairia deles, no meio deles, e não. Getúlio Vargas traz um pernambucano para ser o interventor do estado de São Paulo. Com isso, as elites paulistas viram-se então marginalizadas da administração política após o golpe de 1930. Então, por causa desses conflitos de interesses, esses conflitos políticos, são esses conflitos que faz gerar a Revolta Paulista de 1932. Então, em maio de 32, após a morte de 4 estudantes em um enfrentamento com a polícia getulista, as tensões políticas em São Paulo aumentaram. Os 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, deram origem ao movimento MMDC. Esses estudantes foram o símbolo da luta contra Getúlio. Então, em 9 de julho de 32, ocorreu o início da revolta em São Paulo. Essa guerra civil, ela estendeu-se até o mês de outubro. As tropas federais venceram os rebelados paulistas, até porque os paulistas não tiveram apoio de nenhum outro estado brasileiro. Bom, após esse processo, o governo provisório ele promoveu então eleições para uma Assembleia Constituinte em 1933. Com a criação do Código Eleitoral em 1932, as eleições tiveram novos procedimentos. Então o voto tornou-se algo obrigatório e secreto, e as mulheres conquistaram o direito de votar em eleições nacionais. Porém, os analfabetos e menores de 21 anos ainda não possuíam o poder do voto. Em maio de 33, foi realizadas as eleições para a Assembleia Constituinte. E ela foi formada por 214 representantes eleitos pelo povo, pelo voto popular, e 40 representantes classistas. Quem eram esses representantes classistas? Era um conjunto de deputados que representavam associações e sindicatos próprios. Bem, a nova Constituição ela foi promulgada em 16 de julho de 1934. Entre outros aspectos, ela preservava a autonomia dos estados, estabelecia que a primeira eleição para a presidência da República seria de forma indireta e que as eleições seguintes seriam diretas. Bem, dentre todos os conflitos, as divergências que havia no governo Vargas, e havia a necessidade, ou melhor, houve a necessidade de solucionar os conflitos trabalhistas, né? Então, para solucionar os conflitos,
A Carta de 1934 previa a criação da Justiça do Trabalho. Então, em 1934, essas medidas foram complementadas com a elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós conhecemos, a CLT. Ela reuniu e unificou a legislação trabalhista da época. Porém, haviam duas facetas da política trabalhista de Vargas. Primeiro, ele criou as leis de proteção ao trabalhador. Então, dentre as leis, tinha a jornada de 8 horas, a regulação do trabalho da mulher e do menor, lei de férias, instituição da carteira de trabalho e o direito a pensões e a aposentadoria. Porém, a segunda faceta é que ele reprimiu qualquer esforço de organização dos trabalhadores fora do controle do Estado. O que é isso? Aqui está falando de sindicatos. Então, Vargas sufocou com particular violência a atuação dos comunistas, porque os comunistas exerciam um papel fundamental no meio dos trabalhadores. E ele enquadrou os sindicatos como órgãos de colaboração com o Estado. Resumindo, ele determinou que os sindicatos deveriam olhar para o Estado e não dar prioridade aos trabalhadores. Então isso criou um grande mal-estar no meio dos trabalhadores, porque os comunistas lutavam a favor dos trabalhadores, lutando contra o Estado. Os sindicatos, que teoricamente teriam que lutar a favor dos trabalhadores, Vargas os enquadrou como órgãos de colaboração do Estado. Sendo assim, os sindicatos não poderiam lutar contra o Estado, mas sim a favor. Então, leis trabalhistas regulavam o trabalho na indústria e no comércio. E ainda hoje, as relações de trabalho são regulamentadas pela CLT. Bem, esse é o fim de mais uma aula de história.